é Deus, porque Jesus tem autoridade sobre a natureza. E só Deus tem autoridade, tem poder sobre a natureza. Jesus tem autoridade para acalmar essa tempestade que você está passando, essa prova, essa luta que você está passando. Eu quero te dizer nessa noite que esse Jesus, que naquele momento ali acalmou aquela tempestade, Ele quer acalmar a tua tempestade nessa noite. Você que está ouvindo minha palavra através da internet, eu quero te dizer nessa noite que esse Jesus que é Deus, que merece ser adorado, Ele tem poder, autoridade para perdoar pecado. E Ele tem autoridade sobre a natureza para acalmar essa tempestade que você está passando. Só Jesus. Uma das provas que Jesus é Deus, o seu nascimento. Jesus, Ele foi concebido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. O seu nascimento foi diferente de qualquer ser humano na face da terra, porque o que gerou dentro ali, na barriga de Maria, foi pelo Espírito Santo de Deus. O nascimento dele foi diferente. Jesus teve a natureza humana. Jesus teve a natureza humana porque, como é que prova? Jesus era 100% Deus, 100% homem. Porque quando Jesus estava na terra como homem, Jesus, Ele teve fome. Jesus chorou. Jesus teve compaixão. Jesus se cansou. E Jesus, Ele nasceu como um bebê. Um bebê precisava dos cuidados da sua mãe. Jesus foi crescendo em estatura. Isso é uma prova da humanidade de Cristo. Ele veio como humano para sentir o que você sente. Quando você está passando por essa fraqueza, por essa tentação, quando você está passando por uma luta, quando você está lá no seu quarto, na angústia, na tristeza, Deus sabe o que você está passando, o momento difícil que você tem passado. Deus conhece o teu coração, Ele conhece as tuas limitações, Ele conhece o teu sofrimento, porque quando Ele estava na terra, Ele era 100% homem, mas também Ele era 100% homem porque Ele tinha autoridade para perdoar pecado, Ele tinha autoridade sobre a natureza. Halamanasurei Kandamaná. Em Hebreus capítulo 1, versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A prova da divindade de Cristo. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Lá no céu, todos os anjos se prostram e adoram ao Senhor Jesus Cristo. Então é a prova da divindade de Cristo, que os anjos que foram criados por Ele adoram a Ele dia e noite. E nós aqui na terra adoramos o Senhor Jesus Cristo, porque Ele merece adoração. E você veio aqui para adorar esse Jesus, porque todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos lá no céu não se cansam de dizer: santo, santo é o Senhor dos exércitos, porque Ele é santo. Em Mateus capítulo 8, aleluia, Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 8, aleluia, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está no nosso meio. Capítulo 8, versículo 29.
E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? Irmão, esse gadareno vivia no sepulcro. Esse homem estava no sepulcro, acorrentado em cadeias. Ninguém conseguia libertar esse homem, mas quando Jesus se aproximou naquele território, esse homem que estava possesso por uma legião de demônio saiu correndo e se prostrou diante de Jesus. Perguntou Jesus: por que sou tímido? E eles que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nós expele, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiros abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Aleluia, glória a Deus. Esse homem que estava possesso por uma legião de demônio, esse demônio todos teve que se prostrar diante do Senhor Jesus Cristo. Isso prova a sua divindade, porque só Jesus tem autoridade para expulsar demônio. Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. No dia do juízo final vai se abrir dois livros: o livro da vida e o livro da condenação. E naquele grande dia, todas as pessoas vão ter que comparecer diante do trono branco. Todas as pessoas vão ter que se dobrar diante de Jesus Cristo para dizer que só o Senhor é Deus. Queira que não, todos vão ter que se prostrar diante de Jesus Cristo, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para todos sempre. Aleluia. Os 4 evangelhos revelam Jesus. O livro de Mateus, ele fala que Jesus veio da descendência de Davi. Dê glória a Deus, igreja. Porque Jesus veio da descendência de Davi, porque Davi foi um rei. E Jesus teve a promessa que viria da descendência de Davi. E o livro de Mateus, o Mateus escreve falando a respeito da descendência de Jesus e relata que Jesus veio da descendência de Davi. E Jesus, no livro de Mateus, Mateus apresenta Jesus como rei, como realeza, porque Jesus veio da descendência de Davi. Então no livro de Mateus, Jesus é chamado como rei. É por isso que Jesus é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele está acima de qualquer rei terreno. Ele está acima de qualquer principado, de qualquer potestade. Por isso Ele é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Coloca a sua mão para o alto assim, ó. Jesus é o nosso. Jesus é o nosso. Jesus é o nosso. Jesus é o nosso. Jesus é o nosso Rei. Jesus é o nosso. Jesus é o nosso Rei. Aleluia. É por isso que no Mateus, o apóstolo Mateus, ele relata que Jesus como Rei. Jesus é o Rei da glória. Abra o caminho para o Rei da glória passar aqui nessa noite. Abra o caminho para ele entrar aqui no nosso meio. Abra o caminho para o Rei da glória entrar aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Jesus, nos 4 evangelhos,
No livro de Marcos, Marcos fala que Jesus viria como servo sofredor. E Jesus, quando estava aqui na terra, Jesus sofreu. Como servo sofredor, ele foi para a cruz, morreu pelo nosso pecado. Aleluia, glória a Deus. Então nos 4 evangelhos, só Marcos e João foram apóstolos, andaram com Jesus. Mas Marcos e Lucas não andaram com Jesus, mas eles falaram a respeito de Jesus. Então quando Marcos escreve, apresenta Jesus como servo, o servo não precisa de genealogia. Então é por isso que o livro de Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, porque iria sofrer pelo pecado da humanidade. E o livro de Lucas foi escrito para os gregos. Lucas era um médico, e Lucas fala a respeito de Jesus como filho do homem, como um homem perfeito. Dê glória a Deus. O homem perfeito que não ia pecar e que não pecou. É por isso que Lucas escreve, apresenta Jesus como filho do homem, como um homem perfeito, sem pecado. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E João apresenta Jesus, o apóstolo João, no livro de João, ele apresenta Jesus como filho de Deus. Apresenta Jesus como verbo de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória de gente do Pai. Então João apresenta Jesus como o Filho de Deus, apresenta Jesus como verbo. E lá em João capítulo 8, 58, Jesus falou: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus já existia antes de Abraão. Os judeus, eles não compreenderam. Como é que esse homem, ele não tem nem 60 anos, e ele disse que antes que Abraão existisse, ele já existia? Aí os judeus pegaram as pedras para apedrejar Jesus, porque eles não compreenderam. Mas Bartimeu, ele teve uma revelação quando ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagine uma pessoa cego, um mendigo. Ele sabia que Jesus viria da descendência de Davi, e ele relata: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, glória a Deus. Porque esse cego, ele teve uma revelação que muitas pessoas que têm 2 olhos que enxergam e não entendem. Esse mendigo, esse homem cego, ele sabia que Jesus viria da descendência de Davi. E quando ele viu Jesus passando por uma grande multidão seguia Jesus, ele relatou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque existia uma promessa no Antigo Testamento que Jesus viria da descendência de Davi. E esse cego, ele teve uma visão espiritual. Ele acreditou que Jesus Cristo era o Filho de Deus, era a promessa que Deus tinha para a humanidade. E quando ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele acreditou que a promessa estava se cumprindo naquele momento. Jesus estava naquele momento ali, o Filho de Deus. Halamanasure kadamana, shele kedemene haramanasura kadamana, halemene kedemanasura kadamana. E Jesus parou. Os apóstolos perguntaram: mestre, tu não vê com a grande multidão está te tocando? Uma grande multidão está te seguindo, mestre. Jesus: mas alguém me chamou. E Jesus parou e mandou chamar Bartimeu. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E Bartimeu: Jesus,
Eu quero ver. Aleluia, glória a Deus. E Jesus fez um milagre na vida de Bartimeu, sabe por quê? Porque ele acreditou, porque ele teve fé. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós não acreditamos em Jesus, nós não conhecemos Jesus, não sabemos quem é Jesus. Mas eu quero dizer que aquele cego, ele teve uma visão, ele acreditou, ele teve fé, e Jesus fez um milagre na sua vida. E Jesus quer fazer um milagre na tua vida nessa noite. Ele quer te transformar, ele quer te libertar, ele quer mudar a tua história, ele quer te dar vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E João apresenta Jesus como Filho de Deus, como Verbo de Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Antes que Abraão existisse, Jesus já existia. 8,58, João 8,58. Aleluia, glória a Deus. O Espírito de Deus está no nosso meio. Há uma unção nesse lugar, porque o Filho de Deus está aqui. Jesus está aqui no nosso meio. Aleluia. Entretanto, no 55, entretanto, vós não tendes conhecido, eu porém o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois os judeus ainda não têm 50 anos, e viste Abraão? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Porque eu sou se apresentou para a sarça ardente, se apresentou para no Antigo Testamento, ele apresentou para Moisés. E Jesus disse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu existo pelo século do século. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Eu sou Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E as palmas para ele nessa noite, porque Jesus está aqui. Jesus quer te curar lá, Manassurei, Candamaná. E no livro de João, o apóstolo João apresenta Jesus como Filho de Deus. Mas Jesus, quando escreve o livro de João, ele não fala a genealogia de Jesus Cristo. Sabe por quê? Ele não fala a genealogia de Jesus Cristo? Porque Deus não precisa de genealogia, ele existe por si próprio. De glória a Deus. Aleluia. E sabe por quê? Porque Jesus é o Pai da eternidade. Ele já existia, ele é eterno. Aleluia. Então ele no João, o apóstolo João escreve. Ele escreve a respeito de Jesus, a biografia de Jesus Cristo, mas não fala genealogia. Você vê que no livro de Mateus fala a descendência de Jesus, da descendência de Davi. O livro de Marcos, ele não fala a respeito da genealogia de Jesus Cristo, porque o servo não precisa apresentar Jesus como servo, o servo não precisa de genealogia. Mas o livro de Lucas apresenta a genealogia, porque o homem, ele precisa de genealogia. Mas o livro de Mateus, Deus não precisa de genealogia, por isso que Jesus é Deus, ele merece ser adorado. Todos os anjos no céu o adoram. E nós estamos aqui para adorar esse Jesus. Adora ele nessa noite. Adora ele. Adora Jesus nessa noite. Ele merece adoração. Ele merece glorificação. Ele é Deus. Ele merece ser adorado. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o sol da justiça. Ele é a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem quer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Jesus é o sol da justiça. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, em Apocalipse 1:10. Aleluia.
Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A visão, ó que João, o apóstolo João, teve a visão de Jesus glorificado. E eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira e Sarde, e Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes, talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça, diga, a sua cabeça, cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, o que se é refinado numa fornalha. A voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aleluia. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Amém? Glória ao Senhor Jesus Cristo. Ele tem a chave da morte e do inferno. Está na mão de Jesus, que é Deus. Tudo está na mão de Jesus. Todo o poder do universo. Nas suas mãos está a chave da vida, a chave da morte. Só Ele pode te dar a vida eterna. Só Ele pode te salvar. Porque tudo está nas suas mãos. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo. O nosso Deus está vivo. Vamos se colocar de pé nesse momento. A mensagem nessa noite é: quem é Jesus? Eu falei a respeito de algumas religiões, sobre a sua visão a respeito de Jesus. Mas eu apresentei para você nessa noite, através da palavra de Deus, quem é Jesus. Você que não conhece Jesus, você que está me ouvindo através da internet, onde está chegando a minha voz, eu quero apresentar para você esse Jesus, que é Deus, que merece ser adorado. Esse Jesus que tem a chave do inferno e a chave da vida eterna e do céu. Só Ele pode te dar a vida eterna. Só Ele pode te salvar. Esse Jesus que eu estou oferecendo para você nessa noite, o Jesus que não está mais na cruz, o Jesus que está vivo, Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele está aqui no nosso meio para te dar a vida eterna. Você que não conhece esse Jesus, eu te apresento nessa noite. Ele quer tirar você dessa escuridão, essa depressão que você se encontra, essa angústia, essa depressão, esse vício que domina você. Jesus, Ele é a verdade, conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará.
Só Jesus pode te libertar desse vício, dessa depressão, dessa angústia que você está passando. Você que está na escuridão, você que está no presídio, você que está no hospital, onde você ouvir minha voz, eu te profetizo na sua vida que o Senhor vai te visitar nessa hora, o Senhor vai te libertar, o Senhor vai te curar, você vai ser visitado pelo Senhor através da minha voz nessa hora. Halamanasurei Kadamaná. Pai amado, Pai querido, Senhor da glória, ó Deus poderoso, Deus que habita no alto e supreme trono, cheio de glória e poder e majestade. O Senhor Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que libertou Bartimeu, aquele que libertou aquele homem paralítico, que perdoou o pecado daquele homem, e curou aquele homem, está aqui essa noite. Pai, Jesus recebe a nossa adoração. Recebe nessa noite a nossa adoração. Nós estamos aqui para adorar o Senhor Jesus. Ele merece a honra, a glória, o poder e a majestade. Alamanassu, você que não conhece Jesus, você que está aqui nessa noite, você que vem visitar nessa noite a Igreja Batista, Geração de Adoradores, você que se encontra no nosso meio e quer ter um encontro com esse Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente nessa noite. Você que está aqui nessa noite e quer conhecer esse Jesus, que quer modificar, quer transformar a tua vida, saia do seu lugar e venha aqui à frente nessa noite, porque é noite da tua vitória. Aleluia, Senhor da glória. O Espírito Santo está no nosso meio. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade nessa noite. Obrigado, Deus, por tudo, Deus. Eu quero agradecer a todos os irmãos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Amém. Receba a graça do Senhor. Receba o amor de Deus. E receba a consolação do Espírito Santo. E vá em paz, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o pastor Zevaldo, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, pastor Zevaldo. O pastor Zevaldo foi uma pessoa, é muito importante na minha trajetória, no meu começo no ministério. Foi uma pessoa que me ajudou muito. Eu sou grato ao pastor Zevaldo. Jesus te abençoe, pastor Zevaldo. Amém. E vá em paz, em nome de Jesus. Amém.